Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2020, eu sou Guilherme Costa, está no ar o Giro de hoje. Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou em um pronunciamento na manhã de hoje que está deixando o cargo no ministério. Segundo o ex-ministro, o motivo da saída foi devido à demissão do chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo, escolhido por Sérgio Moro para exercer o cargo de chefia da Polícia Federal. Devido a tais divergências e ao fato de não haver condições de trabalho antes prometidas pelo presidente como carta branca de tomar as decisões e montagem de equipe, o juiz afirmou que não poderia continuar exercendo a função de ministro da Justiça. Rio. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, só vai autorizar a reabertura do comércio após o início do funcionamento dos hospitais de campanha no estado. Estes locais estão sendo construídos para o combate do Covid-19 e não há uma data definida para a inauguração. Segundo Wilson Witzel, a abertura está sendo estudada e deve ser feita de forma gradual e regionalizada. Universidade. Não percam o senso crítico. Esse foi um dos conselhos do jornalista e editor do projeto Colabora, Agostinho Vieira, durante uma transmissão ao vivo do JUVA Talk News promovida nesta semana pelo curso de jornalismo da Universidade Veiga de Almeida, campus Tijuca. Com o tema Jornalismo Independente guiado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o editor do projeto Colabora, Agostinho Vieira, falou um pouco sobre a trajetória profissional, como a atuação no jornal O Globo e a mudança para a mídia alternativa em 2005. Segundo este, o projeto Colabora foi o primeiro a escrever uma matéria sobre as consequências da chegada do vírus em comunidades. E também afirmou que nesse momento da pandemia do coronavírus, as matérias estão relacionadas à doença, mas com enfoques diferentes dos produzidos pelos veículos tradicionais da imprensa. A equipe da Rádio UVA está com você nesse momento de quarentena. Atualizações diárias sobre o coronavírus, recomendações de especialistas e muito mais no Giro de Notícias. Fique ligado na Rádio UVA, no Spotify, no SoundCloud e nas nossas redes sociais. Rádio UVA, informação sem fronteiras. Saúde. A pandemia do coronavírus tem mudado radicalmente a rotina de todo mundo. Além disso, ocorreram também mudanças nos hábitos e o uso de máscaras é o mais atual para os brasileiros na prevenção ao Covid-19. Não são todos os locais do país que adotam o uso obrigatório deste tipo de proteção. Porém, no caso do Rio de Janeiro, é indispensável a utilização das mesmas. Outras informações com a repórter Tayane Oliveira. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou um decreto que tornou obrigatório o uso de máscaras em toda a cidade, que começou a valer nesta quinta-feira, dia 23 de abril. O descumprimento deste ato pode resultar em multa. Usar este material é uma maneira de prevenção do contágio e da disseminação do Covid-19. Sendo assim, a pesquisadora do Laboratório de Biologia Molecular de Vírus da UFRJ, doutora Aline Rosa, explica a importância da utilização de máscaras. Ressaltando a necessidade de pessoas, principalmente as sintomáticas, sempre usarem máscaras, mas os assintomáticos também precisam utilizar a máscara para que a gente não atue como veículo de transmissão do coronavírus sem nem saber. As duas pessoas, no caso, estiverem utilizando máscaras, tanto o transmissor quanto uma pessoa não previamente exposta ao coronavírus, essa probabilidade de infecção cai para 1,5% dos riscos. Então, a gente vê uma redução de risco de contágio muito significativa, o que ressalta para a gente a necessidade do uso massivo por toda a população das máscaras. O Ministério da Saúde incentiva o uso de máscaras caseiras para pessoas que precisam sair de casa, seja para trabalhar ou ir ao mercado. A escolha destas passou a ser uma opção por causa da falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais da área da saúde. Devido a este fato, muitas pessoas estão produzindo máscaras de pano para vender. A microbiologista Amanda Pérez uniu a paixão pela ciência e artesanato e está produzindo esse equipamento. Por ser da área, ela toma alguns cuidados específicos. Confira. Eu utilizo um molde em papel para criança e um diferente para adulto, de maneira que cubra a boca e o nariz da pessoa que vai utilizar essa máscara adequadamente. Ela tem que vedar muito bem o nariz e a boca. Além disso, eu realizo a limpeza da superfície de trabalho que eu vou confeccionar essa máscara com álcool 70 e também após a confecção das máscaras, eu lavo com água e sabão e passo ferro quente nas peças.
Para que as máscaras sejam eficazes na prevenção do novo vírus, é extremamente importante que a população tome os cuidados necessários. A Anvisa recomenda que o uso deste objeto não passe do período de 3 horas, que seja lavado sempre após o uso com água e sabão e, se puder, deixar de molho em uma solução de água sanitária por 30 minutos. Além disso, durante a utilização das máscaras, é preciso ter bastante cuidado para que não ocorra contaminação. A pesquisadora do Laboratório de Biologia Molecular de Vírus da UFRJ, doutora Aline Rosa, explica como devemos agir durante o uso. Os cuidados, essencialmente, que nós devemos ter ao usar máscaras, principalmente no caso da população leiga, né, que não está treinada, é nunca tocar a frente da máscara com as mãos não higienizadas, porque a pessoa pode achar que está protegida e acabar tocando a superfície externa dessa máscara, que é potencialmente contaminada, e depois levar essa mão contaminada à boca ou aos olhos ou ao nariz e acabar se contaminando. SECOM Conecta. A Semana de Comunicação de 2020 começa na próxima segunda-feira, dia 27. A abertura vai ser às 9h20 da manhã com a reitora da Universidade Veiga de Almeida, Bia Balena. Logo depois, às 9h30, começa a primeira palestra com a assessora de comunicação da Organização das Nações Unidas, Roberta Caldo, que vai falar sobre a Agenda de 2030 da ONU e comunicação. Para encerrar o primeiro dia da SECOM, às 7 horas da noite vai ter uma palestra sobre comunicação em tempos de fake news, que conta com a participação da jornalista Suzana Likauskas e do biologista Marcos Vinícius Soares. Você acabou de ouvir o Giro desta sexta-feira. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais que estão na descrição e de se inscrever no SoundCloud, no Spotify e no YouTube. Redatores: Amanda Ramos, Andressa Viana, Ingrid Marins, Mariana Gonçalves, Pedro Costa e Tayane Oliveira. Locutor: Guilherme Costa. Repórter: Tayane Oliveira. Editor-chefe: Guilherme Costa. Professora responsável: Mônica Nunes. Coordenador do curso: Luiz Carlos Bittencourt. Apoio ao Rise Digital e Cantina B. Rádio UVA, informação sem fronteiras.